Eu quero aqui conversar com você sobre o quanto a nossa vida pode se tornar muito mais agradável, muito mais interessante quando a gente aprende a sermos pessoas mais leves. Por quê? Presta atenção aqui. Tem pessoas que depois que elas despertam, elas ficam muito mais fechadas, muito mais retraídas. Ela meio que passa do ponto. E você não precisa passar do ponto. Você pode muito bem encontrar um equilíbrio. Você tem que entender que quando a situação realmente é séria, quando é uma situação realmente que exige seriedade, aí sim é diferente. Mas no seu cotidiano, na sua vida diária, você não precisa ser uma pessoa extremamente séria, que leva tudo a ferro e fogo. Consegue entender? Outra questão que é muito importante e que vale a pena ser lembrado: você ser uma pessoa divertida não quer dizer que você seja leviana, que você seja uma pessoa superficial, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode sim ser divertida, ser leve, ver as coisas com mais espontaneidade, ser uma pessoa mais espontânea e não ser leviana. Encontrar, gente, sempre um equilíbrio, nem para mais e nem para menos. Você descomplica as coisas, você consegue até achar solução muito mais rápido para o seu problema. Agora, quando você complica demais, fica muito, mas muito difícil. Eu vou contar para vocês uma história que eu conheci uma pessoa que depois que ela despertou, depois que ela elevou a consciência, depois que ela se tornou uma pessoa diferente, nesse ponto específico, ela ficou muito séria, ficou muito sem espontaneidade. E isso, gente, na minha opinião, é um erro. Quando você aprende a ser uma pessoa muito mais espontânea, você começa a perceber o quanto a sua vida fica muito mais interessante. Porque você se torna uma pessoa mais agradável. Quando a gente desperta a consciência, quando a gente começa a ver o mundo de outra forma, se a gente não tomar cuidado, a gente tende a ser muito fechada. Porque é natural que a gente comece a enxergar coisas que antigamente a gente não enxergava. E isso, de alguma forma, acaba se tornando uma armadilha. E é aí que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Na sua vida, no seu dia a dia, no cotidiano, você pode e sim deve ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais divertida. É tão mais agradável conviver com pessoas que conseguem ver leveza em tudo, mesmo naquelas situações mais tensas, mas que a pessoa não problematiza tanto as coisas, muito pelo contrário, ela consegue ver uma solução muito rápida. E isso é uma outra virada de chave que aconteceu na minha vida. Quando eu estou diante de um problema, eu, ao invés de problematizar, de dar um peso maior do que o problema de fato tem, o que eu faço? Eu busco logo uma solução. Se você encarar as coisas com muita seriedade, se você coloca um peso muito grande nos seus problemas, em coisas que de fato não é tão problemático assim, mas na sua cabeça é claro que isso vai ter um peso muito maior do que de fato é. Consegue entender a diferença? É por isso que nós temos que encontrar sempre um ponto de equilíbrio. Porque se você passa do ponto, você vai se tornar uma pessoa chata, insuportável, difícil de conviver. E isso não é nada legal. E esse é um dos grandes segredos que poucas pessoas falam, o quanto é muito mais interessante levarmos a vida leve. Eu sei que você já ouviu várias pessoas aqui na internet falar a mesma coisa. Você tem que aprender a curtir o processo, você tem que aprender a aproveitar o momento presente, aquilo que você tem hoje. Gente, mas isso é o que de fato dá certo. É o que de fato faz a vida funcionar, faz a vida acontecer. Porque se você, presta atenção aqui, se você não aproveitar o processo, o momento presente, aquilo que você tem hoje, nesse momento, agora, aqui e agora, e se você não tornar as coisas muito mais leve, presta atenção o quanto você vai sofrer desnecessariamente, o quanto as coisas vão tomar uma proporção gigantesca e aí sim você vai chegar ao ponto de achar que nada tem solução, porque realmente não vai ter solução. Mas quando nós entendemos o quanto nós podemos facilitar a nossa vida, sim, nós podemos facilitar e muito a nossa vida. Outra crença limitante que eu escuto muito e que eu já quebrei essa crença na minha vida é que tudo que vem fácil vai fácil. Isso é uma falácia, gente. Isso é uma falácia. Tudo que vem fácil facilita a sua vida. Tudo que é leve é muito melhor. Ou você quer ter uma vida pesada? Quer ter uma vida conflituosa? Quer ter uma vida de problemas? Uma vida complicada? É lógico que não. Você quer ter uma vida leve. Todo ser humano quer ter uma vida leve e descomplicada. Não faz o menor sentido dizer que tudo que vem fácil vai fácil. Não, muito pelo contrário. Tudo que vem fácil facilita a sua vida. Porque quando a gente anda pelos extremos, a vida não dá certo. Eu entendo que para algumas pessoas não é muito fácil levar a vida
de forma leve por causa do acúmulo de mágoas, de frustrações, por causa de várias experiências negativas que a pessoa acumulou ao longo da vida, e aí ela se torna cada vez mais fechada, cada vez mais amargurada. Eu sei que tem muita gente assim, mas mesmo assim você consegue, se você trabalhar a sua consciência, se você entender que o que passou já está lá atrás, não tem mais volta, que a sua vida é daqui para frente, que você consegue ressignificar todo o seu passado. É claro que não é uma tarefa muito fácil, dependendo do acúmulo de situações que você passou na vida, dependendo da quantidade de frustração, de problema, dependendo de uma série de fatores, eu entendo que não é muito fácil. Quando você decide, eu sempre falo aqui o quanto é importante nós tomarmos decisões. Quando você decide ressignificar tudo, quando você decide mudar toda a sua história, você consegue, independente do que você passou lá atrás, não importa. Quando você decide tirar todo esse peso de dentro de você, essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento, sabe? Esse acúmulo de lixos. Quando você faz o Ho'oponopono, o assunto desse vídeo aqui não é o Ho'oponopono, mas você sabe que eu gosto de falar sempre do Ho'oponopono nos meus vídeos, porque o Ho'oponopono faz uma limpeza espiritual, faz uma limpeza de dentro para fora, elimina essas mágoas, esse rancor, esse ressentimento, esses lixos acumulados ao longo da vida. O Ho'oponopono vai lá e arranca tudo. Por isso que quando você insiste em fazer o Ho'oponopono e quando você decide ressignificar tudo, você consegue. É por isso que eu quero deixar para você aqui essa mensagem nesse vídeo. A sua vida pode sim ser muito mais leve, muito mais feliz, muito mais agradável e espontânea a partir do momento que você decidir que ela vai ser assim. Não importa o que você passou no passado, não importa o que aconteceu. O que importa é daqui para frente. São as atitudes que você vai tomar de hoje para frente. O que aconteceu já está cravado. Não há nada do que você possa fazer para mudar isso. E não interessa o que você passou lá atrás. O que interessa é o que você vai fazer daqui para frente. São as atitudes que você vai tomar daqui para frente que vai te levar para um novo resultado. E esse resultado pode ser muito mais feliz e satisfatório do que você imagina. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa aqui para mim o seu comentário, deixa a sua curtida, se inscreve no meu canal e nos vemos no próximo vídeo.